Bom, pessoal, o Apocalipse está quase acabando. Depois que nós já vimos besta, dragão, batalha escatológica, Armagedon, falso profeta, tudo aquilo lá no decorrer do livro, pragas, trombeta, quando vai chegando no final do livro, a gente já tem uma mensagem de esperança, né? O autor fala que viu um novo céu e uma nova terra, porque o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar não existe. Lembrando que depois que acabar o Apocalipse ainda vai ter uma síntese, tá, sobre tudo isso. Inclusive seria muito bom se todo mundo visse essa playlist do Apocalipse, porque a maior lição do Apocalipse é o combate ao culto imperial, né, ao culto romano da época. E se todo mundo entendesse que é isso que o autor quisesse transmitir, talvez a gente não tivesse hoje no Brasil moderno práticas tão parecidas, né, de pessoas fazendo algo tão semelhante ao culto imperial romano. Entendedores entenderão, tá bom? Então vamos lá, o novo céu e nova terra que ele vê aqui já quase no final do livro, né? Conforme nós vimos no começo aqui 500 vezes, uma aliança bíblica é que nem um casamento, né? Aqui, ó, o teu criador é o teu marido, né? Aqui Deus falando com Israel. E um monte de referência que eu já mostrei, mas uma só para citar, tá bom? Mas é um casamento de quem, Ronaldo? Bom, uma aliança, um casamento. É um casamento entre um ser que está no céu, ó, grave essa palavrinha, ó, no céu, lá em cima, no céu, que é Deus, e um ser que está na terra, os homens. Então Deus está onde? O que Jesus falou no Pai Nosso? Pai Nosso que estás no céu. Então Deus está no céu. E aonde estão os homens? Na terra. Então é uma aliança entre os céus e a terra. É isso que simboliza um casamento. Um casamento entre um ser que está lá em cima e os homens que estão aqui embaixo. Acho que essa imagem de Michelangelo até ilustra bem isso aqui, ó, da Capela Sistina. Deus lá no céu, o homem aqui na terra. Tá bom? Então acho que isso aqui dá para entender bem. Inclusive é isso que representa a estrela de Davi, né? São dois triângulos. Tem um vídeo do Davi, Rabino Davi Weiss, aí no YouTube, que ele até explica isso, que são dois triângulos entrelaçados, né? Um aponta para o céu, que é para o ser que está lá em cima, e o outro aponta para a terra, que é para o ser que está aqui embaixo, os homens. Ok, um triângulo para cima, céu, terra, Deus e os homens. O próprio Jesus utilizou esse termo. Ele fala para Pedro: o que ligardes na terra, aqui embaixo, será ligado no céu, lá em cima. Então economiza energia, Pedro. O que desligares na terra, será desligado no céu. Mesma coisa aqui, ó, quando ele fala no Pai Nosso: ó, venha o teu reino e seja feita a tua vontade. Aonde? Assim na terra, aqui embaixo, né, dentre os homens, como no céu. Terra, céu. Terra, céu. Terra, céu. Tá dando para entender, pessoal? Acho que sim. Então o termo novo céu e nova terra sempre foi uma referência à aliança na Bíblia. A aliança entre o ser do céu e o ser da terra, Deus e os homens. A primeira vez que o termo aparece é em Deuteronômio. Ó. Inclinai os ouvidos, ó céus, e falarei. E ouça a terra as palavras da minha boca. Viu? Céus e terra. O que significa aqui em Deuteronômio? Ó? Então Moisés falou as palavras deste cântico ao ouvido de toda a congregação de Israel. Então Moisés estava recebendo mensagens de um ser que vinha do céu, que era Deus, e ele estava falando para quem? Para a terra de Israel, toda a congregação da casa de Israel. Estão entendendo? A aliança. Céus e terra aqui se refere a toda a congregação da casa de Israel, e não aos céus e terra físicos. Aí depois o termo aparece algumas vezes em Isaías, ó. Ouvi, ó céus, e dai ouvidos, ó tu, ó terra, porque o Senhor tem falado. Com quem que Isaías está falando aqui, pessoal? Com Judá e Jerusalém. Você vê no versículo antes. Ó, visão de Isaías, filho de Amós, que ele teve a respeito de Judá e Jerusalém no dia de Uzias, Jotão e Acás. Aí ele fala: ouvi, ó céus, e dai ouvidos, ó terra. Deus e os homens, céus e terra, aliança. Céus e terra aqui significam Judá e Jerusalém, não os céu e terra físico. Mais adiante vemos que a mensagem é para os poderosos do povo, ó. Vós, poderosos de Sodoma, né? Sodoma aqui é que nem no Apocalipse, é só uma simbologia. Continuando em Isaías, nós vemos no capítulo 13. Ó, farei estremecer os céus e a terra se moverá do seu lugar por causa do furor do Senhor dos Exércitos. Com quem que o profeta está lidando aqui? Eis que eu despertarei contra eles. Eles quem? Os israelitas, o povo do pacto, da aliança, do casamento. Os medos, que não farão caso de prata, nem tampouco desejarão ouro. E a Babilônia, ornamento dos reinos, a glória e a soberba dos caldeus, será como Sodoma e Gomorra. Então quando ele fala que vai estremecer os céus e a terra, ele está falando que vai abalar o pacto, a aliança que ele tinha com o povo judeu, que queria levantar contra eles os medos e os babilônicos para destruir eles. Então Deus está falando aqui, Isaías, que vai destruir o céu fisicamente, ou a terra fisicamente? Não.
Ele está falando que vai abalar a aliança que ele tinha com eles, com o povo judeu. O profeta lida aqui com a queda da Babilônia pelos medos. O profeta diz que os céus estremecerão e a terra se moverá. Isso fazendo referência ao governo da Babilônia e os seus poderosos. Inclusive ali eu falei o povo judeu, mas ali acho que é dos medos, tá? Perdão. Não está tratando de céu e terra literais. Vamos ao capítulo 34. E todo o exército do céu se dissolverá, e os céus se enrolarão como um livro, e todo o exército cairá como cai a folha da vide, e como cai o que, pessoal? O figo da figueira. Lembra que eu falei que a figueira é um exemplo, é um símbolo de Israel? Até no Apocalipse ele fala, a figueira que gospe os seus figos, não sei o que. É a mesma coisa. Então quando ele fala que o céu se dissolverá, ele está falando da aliança de Israel. Ou seja, que os judeus seriam dispersos. Porque a minha espada se embriagou nos céus. Eis que sobre Edom descerá e sobre o povo do meu anátema, para exercer juízo. Isaías não está tratando de um evento físico, como se o céu fosse estremer, ou coisa assim, como os filmes de Hollywood ou os evangélicos pensam que vai acontecer. Ele está usando uma simbologia que ele usou anteriormente, para se referir ao governo de Judá. Nesse contexto, a queda do governo de Edom. Só a nível de curiosidade. E os seus ribeiros se tornarão em pés, e o seu pó em enxofre, a sua terra em pés ardente. Nem de noite nem de dia se apagará, para sempre a sua fumaça subirá, de geração em geração será assolada pelo século do século. Está dizendo que nunca mais vai apagar o fogo de Edom. Aí eu pergunto, esse vento acima ocorreu literalmente em Edom? Se a gente pegar um avião e for hoje para onde era antigo Edom, a gente vai ver ainda até hoje o fogo lá aceso, que nunca mais ia se apagar, de geração em geração. Não. Por que quando chegamos no Novo Testamento então e vemos a linguagem se referindo ao inferno, dizemos que é literal? Que lá quando Jesus fala, onde o fogo nunca se apaga e o verme nunca dorme, lá da Guiné, lá do Vale de Rinom. Com que base afirmamos isso? Porque aqui o texto fala que lá Edom nunca mais se apagaria o fogo de lá, mas já apagou. O que é mais correto? Honrar as palavras de Jesus, de acordo com o padrão usado pelos profetas, ou abandonar esse padrão e partirmos para um princípio novo? Fica aí uma questão para os cristãos. A próxima referência de céu e terra vem do capítulo 51 de Isaías. Porque eu sou o Senhor teu Deus, que agita o mar de modo que brame as ondas. O Senhor dos exércitos é meu nome. Põe as minhas palavras na tua boca, e te cubro com a sombra da minha mão, para plantar os céus e fundar a terra. Plantar os céus e fundar a terra. E para dizer a Sião, tu és o meu povo. Aqui chegamos no sentido pleno de céus e terra, o sentido de aliança. Isaías demonstra nesse texto que céus e terra se referem à aliança que Deus fez com o povo judeu. Plantar os céus e fundar a terra, que através dela se formou o governo israelita pós-Egito. Isaías aqui não relata a criação física. Então ele está falando do quê? De plantar os céus, fazer uma aliança entre os céus e a terra. Mas fundar a terra, amadinha, que é a terra prometida, a terra de Israel. Simples. Porque eis que eu crio novos céus e nova terra, e não haverá mais lembrança das coisas passadas, nem mais se recordarão. De todas as vezes que Isaías usou o termo céus e terra, vimos que nunca foi no sentido físico, literal, como hoje em dia a gente vê nos filmes de Hollywood ou nas igrejas, mas no sentido de governo, aliança. Nesse sentido, qual é a mais coerente? A criação de um novo governo, de uma nova aliança? Pelo Novo Testamento, nós temos a certeza que se refere a uma nova aliança. As coisas que não serão recordadas são as coisas da antiga aliança. Seus sistemas, costumes, etc., práticas, enfim. Perceba o contexto de Isaías 65 e 66. Deus castiga um povo rebelde por desobedecer a aliança. Leia Zacarias 11, onde diz que Deus iria cancelar a aliança e iria castigar de uma vez por todas o povo rebelde que quebrava a aliança. O povo mencionado é o povo judeu, que de tanto desobedecer a aliança, Deus a cancelaria e criaria o quê? Uma nova aliança. Não só mais exclusiva aos judeus, mas abrangendo os gentios. Isso dentro da visão neotestamentária, tá, pessoal? Foi nesse contexto que Isaías descreveu a aliança de novos céus e nova terra. Agora vamos ver o profeta Jeremias, depois de Isaías. Deixa eu só dar uma destacada aqui, que senão fica tanto texto que depois, quando eu quero procurar alguma coisa, eu me confundo. Observei a terra e eis que era sem forma e vazia. Também os céus não tinham a sua luz. O que ele está falando aqui? De um céu e terra físico? Não. Porque assim diz o Senhor aos homens de Judá e Jerusalém: preparai vós o campo da lavoura, e não semeeis entre espinhos. O contexto aqui é a queda de Jerusalém, o cativeiro de Judá, onde o profeta Jeremias descreve como a terra sem forma e vazia, ou seja, porque os judeus iriam estar dispersos na Babilônia, e os céus escuros, ou seja, porque não ia ter mais os profetas ali intermediando entre Deus na terra de Israel. Não tem referência à criação de Gênesis, muito menos ao céu físico. Ageu.
Porque assim diz o Senhor dos Exércitos: ainda uma vez, daqui a pouco, farei tremer os céus e a terra. Do que Ageu está falando? Ó? Segundo a palavra da aliança. Então, quando Deus fala aqui em Ageu que vai tremer os céus e a terra, é a aliança. Ó, que fiz convosco quando saíste do Egito, meu espírito permanece do meio de vós, não sei o que. Ageu, no contexto, fala aliança de Deus e associa o templo judeu. Mais uma vez, o termo não faz referência ao céu e terra físico. No Novo Testamento, temos exatamente a mesma coisa aqui, ó. Hebreus: a voz do qual então moveu a terra, mas agora anunciou dizendo: ainda uma vez comoverei, não só a terra, senão também o céu. O que o autor de Hebreus está dizendo? Que Deus ia mover o céu e a terra, que ia mover a antiga aliança judaica. Apocalipse 21, 1 é o versículo que nós estamos lidando aqui, ó. E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram. O que João está vendo aqui? Uma nova aliança, porque a primeira aliança já foi abalada, como disse Ageu. Deus estremeceu o céu e a terra. Então o autor dá a entender que seria uma nova aliança entre um novo ser do céu e uma nova terra. Aqui o termo se refere claramente a uma nova aliança estabelecida por Jesus. Jesus é o novo ser que está no céu, na visão do autor, e a igreja é o novo ser que está na terra, ou seja, em vez do povo judeu. A primeira aliança, os céus e terra já passaram. Veja que Pedro esperava o cumprimento dessa nova aliança. Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, em que habita a justiça. Todos esses textos do Antigo Testamento não são literais. Porque quando nós chegamos e vemos esses mesmos textos do Novo Testamento, nós dizemos que são literais? Não faz sentido. Onde está a coerência? A verdade é que não existe nenhuma referência de uma nova criação física nas profecias. Não. O planeta vai continuar o mesmo, o céu vai continuar o mesmo. Só o que pode abalar os céus e a terra atualmente é o homem, né, com poluição. Mas fora isso, vai continuar o mesmo céu e a mesma terra. O que há é uma nova criação e uma nova aliança. Então no Apocalipse o autor menciona que viu novos céus e nova terra, referindo-se à nova aliança feita pelo Cordeiro. Note que no versículo seguinte ele vê uma nova Jerusalém, que conforme já vimos em Gálatas, também se refere a uma nova aliança. Note que ela está adornada como uma noiva, casamento, que nem a gente acabou de ver no começo do vídeo. Isso é, pronta para concretizar o seu casamento, a aliança com o Cordeiro. Aqui, ó, o versículo seguinte do novo céu e nova terra. Eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa, um casamento, uma esposa, para fazer um pacto, uma aliança, ataviada para o seu marido. Quem que é o marido? Aqui no caso é Jesus, é o novo marido. Vamos ver aqui Paulo o que ele falou. O que se entende por alegoria? O que é alegoria? É só um simbolismo, não é literal. Porque estas são duas o quê? Alianças. Duas alianças. Uma do Monte Sinai, gerando filhos para a servidão, que é Agar. Esta Agar é Sinai, o Monte da Arábia, que corresponde a Jerusalém que agora existe, pois é escrava com seus filhos. Mas a outra Jerusalém, a Jerusalém que vem de cima, é livre, a qual é mãe de todos nós. Então Nova Jerusalém, aqui ó, Nova Jerusalém, uma nova aliança, é só uma alegoria. Paulo deixou bem claro aqui, ó, alegoria para duas alianças, é uma nova aliança. É isso que significa. Então novo céu e nova terra é onde habita a Nova Jerusalém, é uma nova aliança. Então eu acho que deu para entender, né, pessoal? A própria Bíblia diz que a Nova Jerusalém é uma nova aliança. Aí fica aquela pergunta clássica, né? Se os futuristas dizem que o Apocalipse não aconteceu, que vai acontecer no futuro, em que aliança que eles estão vivendo? Porque se ainda vai vir uma nova Jerusalém, um novo céu, uma nova terra, as bodas do Cordeiro, aqui, ó, como uma esposa, etc e tal. Então eles estão vivendo o quê? A aliança de Moisés, o Velho Testamento? Então fica aí para reflexão, tá bom? Depois vamos ver um próximo tópico aí. Paz a todos.